Oi gente, sou o Animes mais uma vez fazendo vídeo e dessa vez o vídeo que eu tenho pra vocês é uma retrospectiva dos animes de 2016. É óbvio que eu não vou fazer um vídeo falando sobre todos os animes de 2016. Eu vou falar sobre os principais pra mim de cada gênero. Primeiro eu queria desejar pra vocês um ótimo ano novo. Espero que tenham tido um belíssimo Natal. Espero que tenham comido muito peru. Tô zoando. Primeiramente eu acho que eu vou começar com o gênero Ecchi. Então o primeiro que eu vou falar aqui é o Keijo. Que foi um grande destaque nesse gênero, principalmente pelo fato de terem poucos destaques esse ano no Ecchi. Talvez com a chegada de DXD, a quarta temporada, que eu espero que não seja na mesma linha que o Born, pois o Born é uma mistureba do caralho no anime. Eu espero que eles consertem. Keijo tem uma história totalmente diferente, onde as personagens eram gostosas, óbvio, e participavam de um esporte que consistia em garotas numa plataforma em uma grande piscina, e o objetivo era jogar as outras concorrentes para fora da plataforma. Tá, Steve, o que tem? Só que elas não usavam nem as mãos nem os pés para fazer isso, elas usavam a bunda e os peitos. Que genial, né? Incrível, não? Sinceramente, sem querer falar mal ou algo do tipo, mas da onde eles tiraram essa ideia, velho? Eu imagino o cara pensando assim: rapaz, eu vou criar um Ecchi, mas vou revolucionar. Vou botar as mulheres numa plataforma e elas terão que jogar umas às outras fora da plataforma. Só que elas só vão usar a bunda. Cara, na moral, o cara que fez isso, na moral, você é um gênio. O anime acabou fazendo muito sucesso pela ideia que realmente é diferente. As batalhas de bunda, por incrível que pareça, são boas. Tem técnicas e tudo. Porra, SD, tipo o quê? A bundada fatal, o cu giratório, o cu piruleta? Tipo isso. Teve umas polêmicazinhas sobre o anime por causa do feminista, mas foda-se, eu fiz um vídeo falando sobre isso e falei a minha opinião com relação a esses problemas. Mas depois vocês dão uma olhada lá. Vou deixar no link da descrição do vídeo. Brave Echers, ele tem uma história diferente, mais voltado para ação. Contudo, ele não é tão voltado para o Ecchi. Não há apelação no nível Keijo. Ele tem uma protagonista que me agradou e se passa nos anos 40, só tem personagem feminina. Ah, esse é típico. Na verdade é normal, a personalidade da protagonista é boa, principalmente pelo seu gênero. Aliás, dois animes, histórias um pouco diferentes pro seu gênero, e nos dois animes a protagonista é uma garota, que até foge do gênero, tem alguma coisa diversificada, porque tem que inovar. Eu já tava um pouco cansado de Ecchi misturado com ação e aventura. Adult Vanades, o Mamori Himari, Street Seven, o próprio High School DxD, o High School of the Dead, o Wikitozen, Rosario mais Vampire. É tanto anime assim, velho, que a lista é imensa, não dá pra ficar falando. Mas vocês entenderam, eu acho que do gênero Ecchi eu só destacaria esses dois animes. O gênero seinen, alguns que eu assisti que eu gostei. Dentre eles, o Joker Game, ele se passa na época da Segunda Guerra Mundial, do qual o Japão treinou os seus melhores investigadores que se infiltraram em terras inimigas para conseguir informações e outras coisas. Eles são espiões, na verdade. A história é boa, as missões, pelo que eu assisti, são boas. Não há realmente um protagonista. Cada 2 ou 3 episódios se focava em outro personagem. Ele é um seinen, não tão pesado, não tão exagerado. Ele é mais voltado pro suspense. Tem momentos de ação, é um anime interessante, com uma história bacana. E a temática é bem dentro do seu gênero, sem grandes exageros. Ayoiga. Ele conta a história de jovens e adultos que vão para um ônibus de turismo fugir da sociedade e da sua realidade. Crente que em um lugar chamado Anakimura, acreditando em lendas que previam que lá eles viveriam em uma sociedade utópica, onde eles viveriam de maneira igual, sem problemas e sem obstáculos. Ah, esse deles querem viver no socialismo? Não sei. Cada um deles passa ou passou por algo ruim. Muitos queriam viajar para fugir dos problemas e das coisas que aconteciam na sua vida, o que realmente parece o reflexo de uma geração criada à base de todinho gelado, encontra o primeiro obstáculo e quer fugir de tudo. Mas alguns personagens têm uma história realmente que foi ruim, bem cruel. O fato de você passar por algo ruim não significa que você deve desistir, até porque sempre tem alguém que está pior do que você. Mas enfim, é um anime que tinha uma história boa, do qual eu não assisti tudo, e vou dizer por quê. O anime ele tem um potencial bom em sua história, mas eu não vi ele trabalhando tão bem naquilo. Sem falar que ele foi levando para um lado sobrenatural, o que me desanimou um pouquinho de assistir. Mas algumas histórias de alguns personagens são boas. Pouco Dakigai Naimachi. Ele conta a história de um garoto que tem uma habilidade chamada Revival. Eu tenho a análise dele, então não darei tanto detalhe do enredo. Ele consegue voltar segundos antes de algo ruim aconteça, só que em uma situação
complicada, ele acaba voltando para sua infância. Aproveitando isso, ele começa a investigar sobre antigas mortes, principalmente de uma garota da sua infância, da qual ele se arrepende de não ter ajudado. Ele é um anime com uma temática muito boa, ele alterna a sua atmosfera. O anime em si não tem uma atmosfera pesada, ela é mais voltada para um lado melancólico, e em momentos é mais leve e em outros voltado um pouco mais para o suspense e para o drama. Essa alternância é bem feita, sem exageros. Além disso, o final do anime é imprevisível e às vezes a atmosfera entrega que vai dar merda. Há momentos fortes, mas não tão fortes assim, não há uma cena realmente pesada. Então, em minha opinião, o estilo está bem dentro do gênero, só que não é de suspense comparado com, por exemplo, o Another. Sinceramente, ele é um dos animes, pelo menos pra mim, ele foi o melhor seinen desse ano, porque eu achei ele realmente muito bom em sua história, teve um desenrolar muito bom e conseguia alternar na sua atmosfera muito bem. Os personagens eram legais. Então, o meu predileto seinen desse ano foi o Boku Dakekai Naimachi. Tabutato, eu fiz uma análise há pouco tempo, vou deixar até o link, é desnecessário eu falar dele. Mas ele na verdade é um seinen mais voltado pra luta. Parece mais um shonen, bem mais pesado, porque a parte forte desse anime na verdade é a luta. Em questão das cenas de ação, que são boas, e é claro, os personagens de luta são bons, mas também na questão da luta, por causa da violência apresentada no anime, que é forte. Tem muito sangue, gente perdendo braço, perna e o caralho. Tá dentro do seu gênero, nessa parte. Na parte da temática, ela é muito mais voltada para um shonen do que para um seinen. Só que a violência é mais voltada para o seinen. Ele é mais pro lado lá do Tokyo Ghoul, do Mirai Nikki. Ele compartilha mais semelhanças com o Tokyo Ghoul, pelos dois se focarem mais na luta e os dois serem seinens, que tem uma parte muito grande de shonen. Tabutato é bem... bonzinho as lutas e tal, mas não é um anime que tenha personagens envolventes ou coisas diferentes. Agora indo pro shoujo, eu vou começar com Orange. O anime conta a história de uma garota chamada Takamiya Naru, que acaba encontrando uma carta do futuro dela mesma. A carta fala sobre um aluno do qual ela vai se apaixonar, chamado Naruse Kakeru. Na verdade, a carta é bem melancólica e se passa em grandes arrependimentos. Ela vai tentar seguir essa carta para ver se algo muda para o seu futuro. O que é engraçado é que o fato da carta dizer que ela vai se apaixonar já era um fator determinante para ela meio que não se apaixonar. Pois não tem nada a ver isso. Olha, quando você sabe de algo do futuro, só pelo fato de você saber, acredito eu que isso já possa mudar a sua visão sobre tudo e mudar o seu pensamento, mudar tudo. Mas talvez eu esteja viajando também. Fato é que, quando ela se apaixona por ele, eu acho bem água com açúcar o relacionamento deles. Ele é um romance bem fraquinho, em minha opinião. O anime se passa mais em algo melancólico, a atmosfera é mais melancólica, um pouquinho mais triste, ela não tem muita parte de humor. Ela é mais voltada para o público feminino, tem uma pegada dramática, mas nem tanto, só que eu não vejo graça no romance deles. A história realmente é interessante, mas como é mostrada nos episódios, eu não me motivei muito a terminar de assistir o anime. Essa é basicamente a minha opinião sobre o anime. 12 Sai. Outro que se passa no romance, só que um romance bem infantil. Na verdade se trata de garotos e garotas que passam da sua etapa da infância para sua pré-adolescência, da qual as garotas começam a se interessar por coisas de garotas mais velhas, começam a gostar de garotos ou se interessarem por alguns deles. E os garotos estão na fase Max Steel ainda, videogame e bebê todinho. O tipo de romance fralda, né, deles é até legalzinho. Primeiramente porque ele é um sentimento inocente e é totalmente voltado para o humor. Então não é para se levar a sério. Pode ser legal para pessoas que gostam de relembrar seu primeiro amor, a primeira fase dessa época. Talvez não tenha sido exatamente daquele jeito. É bacana quando o objetivo é esse. Agora, você quer algo de romance, não voltado para uma temática infantil, você pode ver o Orange, porque esse não é muito voltado para esse tipo de coisa, entende? Vamos agora pro gênero Shonen. Bom, o gênero Shonen trouxe alguns animes que eu vou falar aqui pra vocês. Primeiro, Mob Psycho 100, ele conta a história de um garoto que nasceu com poderes de telecinese. Ele, embora saiba a extensão do seu poder, ele nunca o usou para coisas ruins. Aliás, ele é bem protagonista de shonen, meio bobinho, meio forte pra cacete. As cenas de ação do anime são boas, a temática é legal, tem uma pegada de humor e de luta ao mesmo tempo, mais pra metade ele começa a ter mais luta, os personagens são bacanas, o traço lembra muito do One Punch Man, principalmente o protagonista que lembra o Saitama, os dois são bobos. Na verdade o Mob Psycho 100, ele assim como o One Punch Man, One Piece, eles são mais voltados pro humor e que tem as partes de luta muito boas e que às vezes a história pega uma parte dramática boa, só que é claro que o anime ele é muito dinâmico na questão do humor, ele é muito descontraído, então não há drama realmente no anime, mas ele tem certas cenas que são um pouquinho mais sérias, mas são bem poucas.
Saikikuzo no Pisi-san, assim como o outro, se passa em um personagem com poderes de telecinese e telepática. A grande diferença é que esse conto a história cotidiana do personagem, usando seus poderes no dia a dia, é voltado para o humor. O protagonista é quieto também, só que parece que ele não tem sentimentos, parece que ele é mais um robô, ele é mais artificial, mais quieto. Os movimentos dele são meio padronizados. Ele não é voltado para luta, como se fosse uma versão humor do Mob Psycho 100, só que só humor. Boku no Hero, acho que a maioria já sabe a história de Boku no Hero. No começo trouxe muitos fãs, ele acabou esfriando com o tempo, vamos lá. Ele se passa em uma realidade onde 80% da população desenvolve algum tipo de poder e já existe, assim como em One Punch Man, uma comunidade de heróis e uma academia de heróis. O protagonista não apresentava nenhuma habilidade. Onde será que a gente já viu um protagonista que não tinha habilidade alguma e quando descobre o seu poder é estrondoso? Mas ele é um protagonista sangue de barata, ele tem um objetivo, só que não é explosivo, é quieto e não chama tanta atenção como o protagonista. As lutas são legais, mas esse anime ainda tem que evoluir muito. Mas o Naruto também não era fodão, One Piece e tal. Pois é, mas esses animes desde o começo mostrava drama, mostrava personagens envolventes, com histórias envolventes, com passados fortes ou com objetivos grandiosos que os guiavam até o final do anime. Nesse anime o protagonista tem, mas nem todos os personagens são assim. E o objetivo dele também não é lá, essas coisas. Ele tem uma pegada dramática também, só que é mais fraquinha também. Bom, sobre o Nanatsu no Taizai, eu não sei se foram ovas ou episódios que lançaram cerca de 3 a 4. Eu assisti alguns deles, eram voltados mais pro humor. Tinha uma parte lá voltada pro romance, mas nada muito dramático, era uma coisa mais... Teve poucas lutas, na verdade. Teve uma luta do Ban e do Meliodas, e era bacana, só que aquela questão. A animação, ela caiu muito de nível na hora da luta. Vocês podem perceber que tem movimentos estranhos, tem partes da luta que são um pouco ruim. Os animes que eu tô esperando há muito tempo, no Exorcist eu tava esperando a segunda temporada até hoje. Shingeki no Kyojin nem tanto eu tava esperando, mas eu esperava que tivesse alguma coisa de Shingeki no Kyojin no futuro, mas nada apareceu, é uma pena. Sobre o Berserk 2016, então, a minha mesma opinião dos primeiros momentos. Berserk 2016 ele apareceu mais como uma salvação do Berserk dos anos 90, que em minha opinião não é ruim. O final é ruim, que deixa um vácuo do caralho, a história ninguém sabe de nada. Mas agora o anime ele está agora mostrando o que aconteceu depois daquilo. E em minha opinião estava ficando legal. A coisa ruim realmente pra mim é a animação. Eu não consigo me acostumar com aquele tipo de animação. Porque primeiramente eu achei que aquele estilo de animação dos anos 90... combinava também com a temática do anime, que era uma coisa mais séria. E eu achava que a animação ela deveria ser uma coisa não tão pro lado do 3D. Sem falar que eu não acho a atmosfera dele tão pesada, tão mais séria, que é a do Berserk dos anos 90. Sem falar que tem inúmeros erros na animação. Tem partes que são censuradas, por exemplo, a nudez. As personagens não aparece o bico do peito das personagens. Aparecem as personagens peladas, mas não aparece totalmente. Eles não desenham o bico do peito, eu não sei porquê, velho. Não sei porquê que eles fazem isso, eu não entendo. Eu fico puto com isso. O Berserk 2016 era pra ser mais sangrento, era pra ser um pouco mais violento, era pra ter uma animação normal, só usar animação em 3D nas partes importantes, ficar assim, cai o nível da animação. Tem momento que os personagens atrás, eles ficam esquisitos. Aconteceu em Overlord, vocês podem perceber que tem algumas cenas em Overlord que, por exemplo, todo mundo é igual nos Cavaleiros. Berserk, às vezes, parece que as cenas são feitas num PlayStation 2. Teve uma hora que um cavalo ficou dando coice no ar e dando coices consecutivos no ar. O cara tava do lado dele, ele não atacava. Os filmes em animação de Berserk também tem animação em 3D e eu também não gosto. Eu não sei vocês, eu particularmente não gosto desse estilo de animação. Pelo menos eu achava que só deveria ser usado na parte da luta. Ele continuaria com a animação em 2D de maneira normal, mas tipo assim, na hora da luta eles faziam isso. Porque, primeiro, um anime, ele lança episódios semanalmente, geralmente. A qualidade de animação sempre cai um pouco, porque não dá pra ficar mantendo. Aí você vai lá e faz a animação em 3D, que provavelmente deve ser mais complicadinho de fazer. Acaba que dá uma merda na animação, tem vários erros, vocês podem perceber se vocês pausarem. Agora, para terminar o vídeo da retrospectiva, vamos falar agora do Real Life, que foi um anime que apresentou uma história um pouco parecida com Boku Dakegai Naimachi. O garoto voltou para sua época de escola de maneira diferente. Assim como Boku Dakegai Naimachi, ele é um cara fudido,
já com quase 30 anos, que é desempregado e que vai tentar uma nova vida, refazer as coisas, real life. Ele não vai voltar no tempo, a sua aparência vai voltar a ser de um garoto de 17 anos e ele vai entrar na escola para refazer o ensino médio. Sim, com sua experiência ele vai tentar ajudar os outros garotos, as outras garotas. Sinceramente, ele tem uma história bem clichê, mas o engraçado é que ele, de Boku da Dynamite, ele é voltado pro humor. Tem uma parte de romance, mas ele é muito bom. O anime é bem descontraído. Ele tenta ajudar os alunos, ele faz besteira assim como os outros alunos, mas ele tem uma temática muito boa, ele tem uma atmosfera legal, ele tem verdadeiros momentos de humor engraçados e que sinceramente eu encaixaria como um dos melhores animes desse ano. Os personagens são muito bons. Só que, como é um grupo muito grande de alunos, vai ter um foco maior em alguns. Vão se esquecer de outros. Mas o anime ele trabalha bem com a maioria. Como eu disse, ele tem a pegada de romance, mas não é tão dramático. É até bem feita, bem legal o relacionamento entre os dois personagens. É um dos animes que eu também queria deixar aqui pra vocês. Bom, galera, essa foi uma retrospectiva de animes de 2016. Eu sei que faltam muitos animes. Eu sei que vocês vão falar, você mostrou muito pouco do gênero shoujo, você mostrou muito pouco do gênero shonen. Eu sei, mas eu estou mostrando aqui os animes que pra mim foram importantes. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma opinião pra compartilhar, algum anime pra acrescentar, pode dizer aí nos comentários, eu vou achar bacana. Beleza? Valeu, falou, até o próximo vídeo e tchau!